Imagine uma força invisível, capaz de matar quase 4% de toda a população da Terra em menos de 36 meses. Um fenômeno gestado nas profundezas do oceano que decidiu apagar 50 milhões de pessoas do mapa. O ano é 1877. Enquanto a humanidade vivia no auge do século XIX, o Oceano Pacífico começou a elevar sua média de temperatura. Um super El Niño de proporções enormes havia despertado. Em questão de meses, esse calor subaquático trancou as nuvens e cortou as chuvas de 3 continentes ao mesmo tempo. No Brasil, o sertão virou um inferno de poeira. 3 anos sem uma única gota d'água. Metade da população do estado inteiro desapareceu. Famílias marchando entre os ossos do gado, fugindo de uma realidade tão brutal que pais cometiam o impensável para poupar os filhos da agonia da fome. Na Índia, as plantações viraram cinza. Na China, o maior rio da região secou por completo. 50 milhões de mortos. Se isso acontecesse hoje, seria o equivalente a ver toda a população dos Estados Unidos e da Europa desaparecer da noite para o dia. Esta é a história do El Niño de 1877, o maior desastre climático da história humana. E esse não foi o único El Niño. E nem vai ser. Entre os anos de 1982 e 1983, o mundo foi pego de surpresa, com prejuízos globais estimados em mais de 8 bilhões de dólares na época. Uma seca terrível na Austrália e na Indonésia, levando à escassez de alimentos e a incêndios florestais colossais. Enquanto isso, o Peru e o Chile foram assolados por inundações que destruíram estradas e bairros inteiros. A indústria da pesca no Peru, uma das maiores do mundo, praticamente colapsou. O El Niño entre 1997 e 1998 causou a morte de cerca de 23 mil pessoas no mundo e prejuízos que passaram dos 35 bilhões de dólares. Secas extremas na Ásia e na Amazônia alimentaram incêndios florestais tão gigantescos que a fumaça encobriu países inteiros, como a Malásia e Singapura, gerando crises respiratórias na população. No Brasil, o Nordeste enfrentou uma estiagem severa e o Sul sofreu com enchentes dramáticas. Além disso, o aquecimento das águas provocou o maior branqueamento de corais em massa já registrado até então. Já entre 2015 e 2016, provocou uma crise humanitária na África Oriental e Central, onde a seca extrema deixou mais de 60 milhões de pessoas em situação de fome. No Brasil, a bacia amazônica enfrentou uma das piores secas de sua história recente, isolando comunidades ribeirinhas devido à baixa dos rios. No Brasil Império, o fenômeno atingiu em cheio o Nordeste, sendo a pior seca já registrada na história do país. O drama começou no dia 19 de março de 1877, dia de São José. Na tradição sertaneja, se não chover até essa data, o ano está perdido, e não caiu uma única gota. A estiagem severa durou 3 anos consecutivos. Entre 400 e 500 mil pessoas morreram no Nordeste devido à fome, à sede e a epidemias como a varíola. Para se ter uma noção da gravidade, a população do Ceará na época era de cerca de 800 mil pessoas. Quase metade do estado desapareceu ou migrou. Se teve nesse período também o êxodo e os retirantes. Sem comida ou água, milhares de sertanejos abandonaram suas terras a pé em direção ao litoral. Cidades como Fortaleza e Recife foram invadidas por multidões de sobreviventes desesperados. O desespero foi tão profundo que o período gerou relatos de saques, colapso social e episódios trágicos em que pais, sem ter como alimentar os filhos doentes, cometiam atos desesperados de eutanásia. E você provavelmente tem escutado falar bastante desse El Niño. Mas o que é o El Niño? O El Niño é um fenômeno climático que envolve o mundo todo, caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico ao Equador, próximo à costa da América do Sul. Ele faz parte de um ciclo natural chamado ENOS, El Niño Oscilação Sul, que altera temporariamente o clima em diversas regiões do planeta, provocando secas extremas em alguns lugares e chuvas torrenciais em outros. Mas até aí você já deve ter entendido. Mas por que o El Niño acontece? Para entender por que ele acontece, precisamos olhar para como o Oceano Pacífico funciona em condições normais. Em anos normais, os chamados ventos alísios sopram com força de leste para oeste, ou seja, da América do Sul em direção à Ásia e à Oceania. Esses ventos empurram a água quente da superfície do oceano para o oeste, acumulando-a na região da Indonésia e da Austrália. No lado da América do Sul, perto do Peru e do Equador, a saída dessa água quente permite que as águas mais profundas, frias e cheias de nutrientes subam para a superfície, um processo chamada de ressurgência. Mas o cenário muda com a presença do El Niño. Com o El Niño em cena, ocorre um enfraquecimento dos ventos alísios, e sem a força desses ventos para empurrar a água em direção à Ásia, o piscinão de água quente que estava acumulado no oeste começa a se mover de volta para o leste, em direção à costa da América do Sul. Esse movimento interrompe o processo de ressurgência, já que a água fria não consegue subir. O resultado é uma enorme faixa de água muito mais quente do que o normal no Pacífico Equatorial, e isso acaba em um efeito dominó no clima, que
está correlacionado no mundo todo. A atmosfera e os oceanos trabalham juntos. Quando essa gigantesca massa de água quente muda de lugar, ela altera o padrão de evaporação e a circulação dos ventos em todo o planeta. É como mudar a posição de uma peça central em uma máquina. Todo o resto do sistema precisa se reajustar. E como o El Niño afeta especificamente o Brasil? No Brasil, os efeitos do El Niño dividem o país de forma bem nítida. Enquanto o norte do país enfrenta uma estiagem, o sul sofre com excesso de chuvas. Como o Brasil está em território bem extenso, a mudança na circulação dos ventos, causada por esse aquecimento do Pacífico, bloqueia ou desvia as frentes frias, gerando impactos muito diferentes em cada região. Na região sul, por exemplo, o impacto do El Niño nessa região são chuvas muito acima da média histórica, tempestades frequentes, granizo e enchentes severas. Já as temperaturas tendem a ficar mais anemas devido à alta cobertura de nuvens e chuva constante. Na região norte e nordeste, acontece o oposto do sul. O fenômeno inibe a formação de nuvens de chuva, provocando secas extremas. O impacto nessa região é a redução drástica das chuvas, quedas severas nos níveis dos rios amazônicos, afetando o transporte e a comunidades isoladas, além de uma forte estiagem no sertão nordestino. Os riscos são o aumento crítico nos focos de incêndio e queimadas na floresta amazônica e na Caatinga. Já na região sudeste do Brasil, fica uma zona de transição, sofrendo impactos menos previsíveis, tendo como impacto o aumento das temperaturas, provocando invernos mais secos e ondas de calor atípicas. As chuvas tendem a ficar ligeiramente acima da média, mas distribuídas de forma irregular, com episódios temporais isolados. A região centro-oeste, assim como o sudeste, funciona como transição, mas sofre bastante na agricultura. Seu impacto está em uma tendência de atraso no início do período chuvoso regular e aumento nas temperaturas. Isso costuma atrapalhar o calendário do plantio de safras importantes, como soja e milho. Como sabemos que este 2026 poderá ser um super El Niño? É a temperatura da superfície do mar numa faixa específica do Pacífico Equatorial, uma região que os climatologistas chamam de Zona Ninho 3.4, que funciona como um termômetro do fenômeno. Quando a temperatura ali fica 1,5 graus acima da média histórica, o evento é classificado como forte. Quando passa de 2 graus, entra na categoria muito forte, que é o que a mídia chama de Super El Niño. O historiador Mike Davis, em seu livro Holocaustos Vitorianos, defende que a culpa por tantas dezenas de milhões de mortes pelo El Niño até aqui não foi apenas do El Niño, mas da forma como os governos da época lidaram com a crise. Na Índia, governada pelo Império Britânico, os administradores coloniais continuaram exportando toneladas de trigo e grãos para a Europa, enquanto a população local morria de fome, guiados por uma política econômica rígida que proibia a intervenção no mercado. Na China, a dinastia Qing estava falida, debilitada após guerras coloniais e não tinha a infraestrutura para enviar socorro. No Brasil, o governo de Dom Pedro II tentou enviar ajuda, mas o isolamento geográfico do sertão, a falta de ferrovias e desvio de verbas públicas fizeram com que o socorro quase não chegasse a quem mais precisava. Foi essa trágica combinação entre um clima impiedoso e a negligência política que transformou o El Niño de 1877 em uma máquina de mortalidade em escala global. O cenário atual é de alerta máximo. O El Niño está oficialmente de volta e promete ser forte. Os principais órgãos de meteorologia, incluindo o NOAA e o INMET, já confirmaram que as condições do fenômeno se estabelecerão, que ele deve persistir até o fim do verão de 2027. O grande receio dos cientistas é a intensidade. Os modelos climáticos apontam que há uma chance superior a 60% de que este evento se transforme em um super El Niño entre o final desse ano e o início do próximo, figurando entre os maiores já registrados desde 1950. Então será que precisamos nos preocupar tantos mortos como em 1877? E a resposta é não. Não precisamos nos preocupar tanto. Precisamos saber que há uma chance de acontecer. Porém agora, com mais tecnologia, nós conseguimos prever esses fenômenos e os governos não são pegos mais de surpresa absoluta. Sabemos que ele pode acontecer. Nós e o governo temos nos preparar. Hoje temos muito mais logística para mover ajuda também. Comida e suprimentos básicos de onde e para onde quisermos, diferentemente na época de 1877. Porém, certamente teremos grandes impactos na nossa sociedade e sentiremos de alguma forma. E agora, o título da curiosidade. De onde vem o nome El Niño? O nome El Niño, que significa o menino ou o menino Jesus em espanhol, tem uma origem histórica e religiosa bem curiosa, ligada diretamente ao cotidiano dos pescadores sul-americanos. A história começa há séculos, com os pescadores
pescadores do Peru e do Equador. Todos os anos, no final do mês de dezembro, eles notavam que uma corrente de águas ligeiramente mais quente subia a costa, reduzindo a quantidade de peixes na região. Como esse aquecimento costumava atingir o ápice, justamente na época do Natal, os pescadores batizaram essa corrente de El Niño, em uma referência direta ao menino Jesus. Com o passar do tempo, os cientistas perceberam que, geralmente entre 2 e 7 anos, esse aquecimento de fim de ano não era apenas uma corrente passageira, ele era muito mais intenso, durava muitos meses e desregulava o clima do planeta inteiro. A ciência então adotou o termo que os pescadores já usavam, mas expandiu o seu significado. Hoje, os cientistas chamam o ciclo todo de Enos, e décadas mais tarde, quando os pesquisadores identificaram o fenômeno exatamente oposto, ou seja, o resfriamento normal dessas mesmas águas, eles decidiram seguir a mesma lógica linguística e a batizaram de Laninha, a menina. E bom, depois de deixar você sabendo de tudo isso, deixamos você por aqui e te esperamos no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima, onde a curiosidade nos levará.